Delta Fusion Pro, sniper no gráfico, Augusto no comando, os institucionais caem. Fala aí, rapaziada, beleza? Pessoal, vou falar um pouco do indicador aqui, tá, do Delta Fusion Pro, que é uma fusão do Delta com outras situações, né? Indicador de fluxo, price action, né? Então, o que acontece? Toda vez que você vê isso aqui, ó, isso aqui é a divergência entre preço e delta. Isso aqui não é sinal de entrada, tá? Aqui apareceu um sinal aqui, ó. Tinha aqui logo uma divergência, ou seja, o preço não acompanhou o delta, ou vice-versa, reverteu, coincidiu com o sinal. O painel validou. A ideia aqui é o seguinte: vou gravar esse vídeo aqui para jogar no grupo. Não se opera aqui dentro, isso aqui é a região neutra, mas aqui dentro aqui aparece situações interessantes junto com divergência, entendeu? Parece, se aqui, por exemplo, tivesse aqui uma divergência, o preço travando aqui, ó, onde travou, né, não rompeu a região de impulso, seria uma entrada válida, uma entrada bacana. Claro, você olhando o resultado dessa vela com essa vela aqui, tá? Então, vamos lá. Impulso, pressão, exaustão. Impulso, pressão, exaustão. Essa vela aqui, ó, ela entrou para dentro da zona de exaustão, tá vendo? Ela rompeu a zona de exaustão, tá? Aqui esse histograma na parte de baixo, ele te mostra o domínio do momento, quem está dominando. Aqui quem está dominando aqui é a venda, ó. Ela rompeu o nível 0, rompeu o nível de impulso, tá? E o de pressão, chegou à zona de exaustão. Essa vela fechou, nem vi, cara, se ela fechou acima do nível 1.5 ou se continuou ali abaixo do nível de pressão. Se ela estava abaixo do nível de pressão ou rompeu, né, ou travou no nível de pressão, é exaustão, tá? Então aí fica complicado. Eu tinha que estar olhando aqui, ó. Eu comecei a falar aqui de baixo, acabei que eu esqueci. Comecei a falar da zona de exaustão, só voltando no vídeo para ver. Mas é isso aí. Bateu aqui na zona de exaustão. É isso. A maioria das vezes é isso que ocorre. Tá? A maioria das vezes é isso que ocorre. Se a vela ela faz isso, ó, ela sai da zona 0. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui a zona 0. Agora mudou. Ele atualiza automaticamente. Sai da zona 0 e ela fecha mais ou menos aqui, sem travar e romper isso daqui, tá? Nessa região aqui, se ela fecha aqui dentro dessa região, isso é a região de pressão. Aqui zona de impulso, zona de pressão. Aqui zona de exaustão, rompeu ou travou, zona de exaustão. Aí você tem aqui a maior probabilidade é que essa vela venha fazer o pullback, tá? Às vezes ela pode até dar continuidade. Isso é raramente isso ocorre, mas ocorre, tá? Ocorre quando a agressão está muito forte mesmo. E o painel vai te falar, vai te mostrar isso, entendeu? O painel acaba mostrando. Então essa região aqui, apareceu um sinalzinho aí, ó, beleza, hein? Olha só, show de bola, sinal de compra validaço, sinal aqui, ó, compra de mão cheia. Ó, aí, ó, sinalzinho bacana. Por que eu falo que é um sinal bacana? Porque aqui, ó, quais as informações que eu tenho que ter aqui? Tá batendo certinho, cara, tá batendo
pô, tá confluenciando bacana com a compra violenta aqui. Ó, que eu falo isso? Porque aqui eu tenho que ter 60, a partir de 60 de padrões probabilísticos do passado. Beleza, bateu. Aqui eu tenho que ter 1.60, também bateu. Passou um pouco, melhor ainda. Aqui eu tenho que ter 2.0, melhor ainda. Eu tenho 3.24 positivo de delta, comprador. Aqui eu tenho que ter a partir de 3/5, eu tenho 4/5. Pô, show de bola, cara. Que entrada violenta, tá? Então é isso aí, essas são as informações que você tem que ter aqui, tá, no painel. Essas entradas aqui, ó, não foram... O movimento respeitou, não tem jeito, cara, o movimento sempre respeita. Mas aqui surgiu, eu não sei porque eu liguei o computador agora, né, dessa região aqui, ó, acho que foi aqui, ó, dessa região para cá. Tá? Então, como esse par já estava já no computador, não lembro quanto que eu deixei aqui para poder aparecer o sinal. Vou ver aqui deu, ó, 60%, essa aqui deu 46% de probabilidade, essa aqui deu 41, 44. Então tá em torno de, nesse par aqui, a média aqui está em torno de 40, né? Vamos ver quanto que eu tinha configurado aqui. Olha só, cara, probabilidade 35. O certo aqui é colocar 60, tá? Se eu colocar 60, esse aqui não ia aparecer. Então vou deixar aqui 45, tá? De probabilidade. Pronto, aí aqueles sinais aqui não apareceu, tá vendo? Se você diminuir, você acaba recebendo alguns sinais falsos, mas se você aumenta, só vai aparecer sinal com probabilidade altíssima de acerto, tá? Então, mas aqui é acima de 60, tá? É acima de 60, beleza? 55, 50, 55 dá para operar, beleza? Mas quanto maior for aquela numeração ali, o que significa? Isso aqui, cara, são esses valores. Aqui bateu 64. Não, 64 tá mostrando padrão aqui, mas aí diminuiu aqui a aceleração delta. Delta deu uma enfraquecida, mas continua forte. O score enfraqueceu. O ideal é a partir de 3. Mas vamos lá. Aqui, ó, apareceu um sinal de exaustão, de absorção de venda aqui, ó. Vendedor vendendo na força, ou seja, a compra agride, a venda absorve a compra. Como que se opera isso daqui? Você viu que lá no painel, aqui no painel, né, eu falei compra ou venda a partir de 2.0, a partir de 1.60, a partir de 60 e aqui 3/5. Essas são as informações iniciais que você tem que ter para validar a sua entrada, tá? Já diminuiu pra caramba, desacelerou aqui o delta, diminuiu o delta vendedor, tá? Aqui, ó, então, ó, o score tá baixo. Então vamos lá. Para entrar aqui, uma entrada aqui nessa região aqui, ó, de absorção vendedora, eu tenho que ter uma venda entrando para dentro aqui dessa região, tá, de impulsão, pressão, tá? Aqui, ó, ela não pode travar aqui e nem romper. Se romper, já entra em zona de exaustão. Então ela tem que sair da zona 0, ou melhor, aqui, ó, zona 0. Zona 0 é aqui, ó. Sair da zona 0, entrar aqui para dentro e olhar para o painel e você vê as informações iniciais que eu falei, tá? 2.0, 1.60, 60, 3/5. Essas são as informações iniciais para dar uma entrada segura. Aí você tem que olhar aqui na estrutura do preço, beleza? Se você tem uma informação aqui, ó, que te dá parâmetro de entrada, mas o preço está dentro dessa zona aqui, ó, entre o nível 1.5
de alta e o nível 1.5 de baixa, se ele está aqui dentro dessa zona, você não vai entrar, porque essa zona aqui é uma zona neutra, não é uma zona de entrada, tá? É uma zona neutra. A decisão do trader vai ser acima desse nível, tá? E abaixo desse nível, aqui 1.5, 1.5, tá? Porque a zona de... aqui está suporte, né? Aqui está resistência. Mas esse aqui é o nível de impulso. Primeiro impulso. Se o preço saiu da zona 0, tá? Saiu aqui da zona 0, rompeu o nível de impulso, rompeu, fechou aqui dentro, aqui, ó, você já tem uma informação, tá? De alta, né? De agressividade dos compradores, domínio dos compradores, tá? O preço estando acima dessa região aqui já é domínio comprador. Rompeu aqui, está acima do nível 0, é domínio comprador. Tá aqui, ó, domínio comprador, tá? Nível 0. Aqui quem está dominando aqui são os compradores. Mas para validar legal mesmo, ele tem que romper primeiro o nível de impulso, 1.5, tá? O primeiro nível de impulso e parar aqui dentro, tá? Se ele romper essa região aqui, ó, melhor ainda. Que aí fica uma força extrema, uma força muito forte. Se ele já travar aqui ou romper essa região aqui, já entra na zona de exaustão, tá? O preço esticou demais, possivelmente você vai ter ali uma surpresinha. Pode dar continuidade, depende muito do movimento da força, mas a maioria das vezes ocorre o que? Um pullback, tá? Uma retração enorme, entendeu? Aqui nós temos olha só, presta atenção aqui, ó. Tá? Dentro dessa zona aqui, ó, o cara pode bolar aqui uma estratégia para poder operar dentro dessa zona aqui, ó. Zona neutra. Você não tem aqui uma divergência, o delta não acompanhou o preço aqui. Olha só. Vem aqui na mínima dessa vela aqui, faz um traçamento, espera o preço chegar aqui, tá? Você está vendo aqui que a compra desacelerou, perdeu força, tá? Então você tem aqui um parâmetro legal para dar uma entrada de compra. Assim também é nesse nível aqui, né, em uma dessas velas aqui, marcando uma divergência, ou seja, o delta enfraqueceu no topo, fraqueza do delta no topo. Ó, mais um sinal, tá? Sinal de compra aqui, ó, divergência de baixa, ou seja, delta enfraqueceu no fundo. Aqui, ó, 2.24, 1.70 de velocidade do delta, intensidade do delta, 56 de probabilidade. Fluxo comprador, score 4/5, tá bom, cara, tá top demais, uma entrada de compra aqui nessa vela, tá? Só que quanto mais forte for a vela, essa vela aqui, melhor é. Se fosse uma vela assim, cara, bacana. Na verdade, ela nem entrou para a zona de, eu nem sei se ela entrou para a zona, ela não entrou na zona de impulso aqui, ó, tá vendo? Olha só, na zona de impulso. Fica um sinal muito forte quando ela entra para dentro da zona de impulso, tá? Quando ela entra para dentro dessa zona de impulso, o sinal fica mais forte ainda, violento. Então ela tem que entrar aqui para dentro, preferível entrar aqui para dentro aqui, ó. Aí sim, aí fica um sinal forte. Ele está emitindo sinais assim porque o que eu coloquei? Vamos lá. Ó, ele está batendo certinho, cara, aqui as informações, mas aqui na probabilidade aqui, deixa eu ver. Eu coloquei 45, né? Por isso que ele vai estar sempre emitindo esses sinais. Eu vou tirar, colocar 55. Show de bola. Aí, ó, ficou somente esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui, agora ele vai dar bom. Então é aquilo que eu falo. Se você diminui, você vai ter muitos sinais, mas vai vir falsos sinais, né? Entendeu? Não muito bacana. Então é isso aí. É claro que você vai operar com gerenciamento. Olha só, ele entrando para dentro aqui da zona de impulsão e de pressão, tá? Impulsão, pressão. Tocou aqui na zona de exaustão, tá? Mas vai dar bom, tá com cara de dar bom essa vela aqui, ó. Continuidade de venda, tá? Por quê? Porque olha só o delta, olha a aceleração delta, olha a probabilidade de padrões históricos e o score, tá?
apesar da vela ter tocado ali na zona de exaustão, né, por isso que está ocorrendo essa reversão aqui. Então, o que acontece? É aquilo que eu falei. O bom é a vela vem, tá? Ela sai da zona neutra, tá? Se ela não travar ou não tocar ou não romper isso aqui, ficar aqui nessa zona aqui, ó, fechar aqui, pode fechar aqui travada, pode fechar aqui, entendeu? Ela não pode chegar nessa região aqui, ó. Isso aqui é uma região de impulsão, cara. Não é de impulsão, não, de exaustão. Impulso, pressão, exaustão, ou seja, o preço esticou demais, você pode ter essa surpresinha aí. Por mais que o painel aqui te dê parâmetro de entrada, tá? Te deu aqui um sinal, você entrou nessa, né? Aí uma continuidade, vou dar continuidade que o painel está dizendo, mas você tem que olhar aqui no gráfico. Se o preço já tocou aqui nessa região aqui, ó, por mais que violinou e fechou retraída, você já viu que ela já chegou aqui na zona de exaustão. Pode continuar ou pode ir contra você, como foi no caso aqui, ó, tá? Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso. E a cada vela que fecha, esses níveis aqui eles atualizam, tá? Aqui, ó, aqui nós temos uma região onde o Big Play deixou aqui uma pegada, deixou aqui um sinal, uma divergência aqui, ó. Deixou aqui uma absorção de venda. Olha só, mas aqui eu tenho aqui um nível de absorção, tá? Que ocorreu no passado. O painel me deu parâmetro aqui de compra, tá? Mas eu tenho aqui uma situação, cara, que só se fosse acima disso. Tá? Se fosse acima dessa região aqui, onde os vendedores já absorveram os compradores, né? Essa informação aqui que eu tenho aqui em cima me diz que aqui tem vendedor forte, muito forte aqui nessa região, tá? Então, possivelmente, se o preço está abaixo dela, eu vou esperar o que? Uma defesa, cara. Uma defesa ou uma novamente, né? Defesa, uma absorção que já absorveu aqui, né, com sinal, e aqui está tendo novamente uma absorção. Para um sinal ficar bacana e eu ter aqui o painel, uma informação do painel, beleza, vou comprar, o que eu tenho que fazer? O preço ele tinha que fazer isso daqui, ó, rompeu aqui, show de bola, vou entrar. O painel tá me dando garantia, tá vendo? Novamente a absorção. Agora sim, agora nós entramos dentro, né, do que eu estou falando, do que eu acabei de falar. Tem que romper aqui novamente, a absorção novamente. Só que agora a compra agrediu mais forte ainda. Só que ela agrediu rompendo a porra toda, tá? Impulsão, pressão, exaustão, tá? Isso aqui deve ser notícia agora, cara. Agora, olha só, a absorção de venda, momento de manipulação. Só que ela rompeu demais. Isso aqui deve ser notícia, cara. Notícia. Então, aí já estraga a análise, já estraga o estudo. Então é isso aí, pessoal, né? Passando para vocês aí. O painel tá bem bacana aqui, para compra, tá vendo? Por ser um momento de notícia, possivelmente essa vela vai dar continuidade na compra. Porque o painel tá muito forte, tá? O score aqui tá 4/5. Tá? Por mais que ela rompeu a região de pressão, se for notícia aqui nesse exato momento, né, isso aqui é a continuidade, tá? Porque olha só, não teve fraqueza de nada, cara. Pelo contrário, a compra continua, o fluxo continua direcional, beleza? Agora, quando eu tenho uma diminuição da informação, da intensidade, do delta, dos padrões probabilísticos, né, do score, aí é outra coisa. Então aqui eu tenho a informação de que esse movimento vai continuar, tá? Vai continuar. Não aconteceu, né, não teve nenhuma divergência entre preço e delta, ou seja, o delta está acompanhando o preço, tá? Então se essa informação que está sendo emitida aqui significa que o preço vai continuar a subir, tá?
Aqui deu uma desacelerada, mas não teve divergência ainda. A divergência é o primeiro sinal, tá, de que reversão à vista, tá, pode ocorrer ou dentro de algumas velas ou naquele momento. Se não teve, tá vendo aqui, ó, sinal de divergência. Olha só, quando começa a aparecer isso aqui, o delta começa a dar informação de que ele não está acompanhando o preço, tá? Aí, ó, reversão. Então isso aqui é importante você analisar isso daqui, tá? Aqui, ó, delta informando que não está acompanhando o preço, não está acompanhando a venda, tá? Reversão, tá? Só o sinalzinho confluindo certinho, vendo? Entendeu? Ó, aqui nós tivemos aqui uma espécie de armadilha, né? O sinal para opções binárias foi bacana, mas olha só, isso aqui precede uma reversão, cara. No momento agora não tem nenhuma divergência, o preço está acompanhando o delta, então significa que tende a continuar, tá? Até chegar, né? Começou a aparecer divergência, você fica ligado, fica esperto, beleza? Então o que eu estava falando é isso aqui, ó. Só com rompimento, com validação do painel, você vai entrar nessa zona de manipulação, tá? Zona de manipulação, seja de compra, de venda, tá? Absorção de venda, absorção de compra. Aconteceu a absorção de compra aqui, espera ocorrer, vamos supor, uma vela entrar para dentro de uma região aqui, saiu do nível 0, cadê o nível 0? Aqui, ó. Aqui, ó, absorção vendedora, ó, a venda vendendo na força, tá? A compra chegou com muita força, a absorção aqui dos vendedores absorvendo a compra. Agora, como que eu entro aqui, Augusto? Tá? Se essa vela aqui fechar, saiu do nível 0, romper aqui nível de impulsão ou fechar por aqui e o painel lá te dá aquelas informações iniciais que eu já falei, né? A partir de 2.0, a partir de 1.60, a partir de 60, tá? Até mesmo isso aqui, cara, se não tiver 60 aqui, tiver 40, tiver 50, não tem problema, tá? E aqui o score tiver 3/5, a partir de 3/5, pronto, eu tenho um sinal de entrada bacana, tá vendo? Ele está entrando para dentro do nível da zona de impulso, rompeu o nível de impulso, está se aproximando aqui do nível de pressão, ó. Aí sim, cara, aqui teve uma manipulação, tá? Aqui desacelerou um pouco, mas, né, dá para vender, mas aqui o score tá baixo, cara, tá? O score bom deveria ser 3/5, tá? Então não seria legal você meter uma venda aqui, beleza? Se ele chega aqui e mete um score, tá, de 3/5, tá? Aqui até que o padrão probabilístico do passado, né, histórico, padrão probabilístico histórico tá bacana. O delta aqui ele deu uma diminuída, deu uma, né, desacelerada. Aqui tá bom, o delta negativo tá bom, mas aqui deu uma diminuída, então é meio que complicado, entendeu? Então é isso aí. Você estudando esse indicador, você vê exatamente o comportamento do mercado. Nessa parte de baixo aqui, ó, olha só, nessa parte de baixo aqui, ó, nós temos aqui o histograma. Na verdade, o indicador, quando foi criado, ele foi criado isso aqui, cara, né, com isso daqui, ó, painel feio pra caramba, só algumas coisinhas, né, só 3 informações com esse histograma. Aqui, através desse histograma, essas informações que eu passei aqui do gráfico, aqui, ó, tá vendo? A absorção dos compradores, comprador absorvendo a força. Ó, aqui, essa informação aqui do gráfico aqui, ó, tá? Nada mais é do que isso daqui, ó. Porque aqui esses histogramas eles estavam esticando demais, eu precisava enxergar melhor os níveis. Que eu coloquei aqui os melhores níveis, tá? Mas são vários níveis, tem 1.5, tem 2, 2.5, tem 3, 3.5, 4, 4.5. Então coloquei aqui o, né, que eu acho bacana. Você tá vendo aqui, tá? Você está vendo aqui, ó, o nível 0, acima dele
quem manda são os compradores, abaixo quem manda, quem está mandando no mercado no momento são os vendedores. Beleza? Aqui tem momento de disputa, tá? A compra ameaçou mandar na situação, a venda já reverteu. Essa média aqui é a média de aceleração. Ó, tá entrando aqui para dentro da zona de impulso, já retraiu. Zona de impulso, zona de pressão, zona de exaustão. Beleza? Aqui para cima, impulso, pressão, exaustão. Quando chega aqui no nível de exaustão, o preço esticou demais, você pode ter uma surpresa. Lembra essa vela aqui, ó? Essa vela aqui, ela é porque ela foi muito forte, tá? Mas ela rompeu a zona de exaustão. Essa vela aqui, o que ocorreu com ela? Ela não reverteu, mas ela retraiu demais. A gente sabe que quando chega em uma zona de exaustão, né, você pode esperar lá um pullback ou uma retração. Às vezes continua, nesse caso aqui, porque o painel estava validando, não estava surgindo nenhuma divergência entre preço e delta, estava tudo correndo normalmente, o preço estava acompanhando o delta, ou seja, o movimento é um movimento verdadeiro, certo? Então essa zona aqui não se opera, tá? Não se opera nessa zona aqui, tá? A não ser que, um exemplo aqui, ó, estou estudando essa zona aqui, trabalhar aqui dentro com divergência, surgiu uma divergência aqui, tá? Vamos supor uma divergência aqui, tá? Você já tem aqui a zona de 1.5 de pressão. Essa vela aqui deixou uma retração, já negou antes, você tem uma possível entrada na próxima vela para compra. Por quê? Porque você já tem uma pegada aqui, já tem uma informação aqui, ó. Aí você tem um nível aqui, limite, tá? Que limita a zona neutra com zona de convicção, zona de entrada. Zona de entrada é abaixo disso daqui e acima disso, dessa linha aqui, que é 1.5. Tá? São zona de impulso, primeiro impulso, aqui ó, primeiro impulso, tá invadindo aqui ó, tá entrando para dentro aqui, mas para isso ela tem que romper essa máxima aqui da vela de manipulação, da vela de absorção de venda, tá? Ó, rompeu o painel, você olha para o painel, depois que ela fechar aqui dentro, você olha para o painel, ela não pode retrair nessa zona aqui, porque ela está respeitando, aí sim, ela tá validando isso daqui, ó. Tá dizendo que os vendedores estão fortes, tá? Os vendedores continuam ali absorvendo a venda, beleza? Então essa é a primeira informação. Na verdade a primeira informação foi aqui, cara, quando o preço chegou, tá? Já retraiu aqui, ó, tá? Já retraiu, vendo? Ela não entrou aqui para dentro. Se entrasse aqui para dentro, você olhasse para o painel, enxergasse aquelas informações iniciais que eu já passei, 2.0, a partir desse valor, 2.0, 1.60, pode ser 45, 50, né, 60, porque isso aqui são em 100 velas, ele vai pegar a quantidade de vezes que aquele padrão ocorreu, ele vai plotar aqui 53,6%, entendeu? Então isso aqui são probabilidade histórica. Aqui, né, é a partir de 3/5, aqui nós temos 2 motores contra 3 contra. Então não é legal, então você tem que ter a maioria a seu favor, a partir de 3, né, 3/5, 4/5, 5/5, aí é muito forte. Olha só o que essa vela está fazendo, tá vendo? Essa vela que ela rompeu aqui a região, o nível de absorção, ó, olha só, olha o painel, cara, que top, que top, que top dessa vela aqui, tá? Então é isso aí, cara, é simples assim, olha só o score, cara, olha o fluxo comprador. Meu irmão, olha aqui, não tem que ter 60, né? Acho que eu coloquei 55, né? Não, 59.1. Aqui não tem que ter 1.60, olha só, tá alto pra caramba, tá top. Aqui não tem que ter a partir de 2.0, então tá bem forte, 3.80. É assim, cara, é muito top. Então, quando você for operar isso daqui, não é no momento, você tem que esperar a vela seguinte romper o nível, seja para cima ou para baixo. Essa aqui não deu certo porque o painel não validou, tá? Eu não lembro se ela entrou, isso, acho que ela entrou para dentro da zona de exaustão, foi? Então é isso aqui é o ouro, cara, do indicador. Isso aqui é a informação preliminar que você já tem. Você sabe que aqui tem um player forte segurando, rompeu o painel, validou, você vai entrar.
Aqui você sabe que tem um player forte segurando, rompeu o painel, validou, você vai entrar, entendeu? E essas zonas aqui são zonas que você tem que ter o preço rompendo elas, tá? No caso aqui já está aqui na zona 0, ele acompanha. Então ele tem que, por exemplo, para venda da zona 0 aqui, ó, zona de nível de equilíbrio, tá? Abaixo já é domínio vendedor, rompeu aqui o primeiro impulso, chegou aqui já é pressão. Você olha para o painel validou, você entra. Aqui, ó, continuidade, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, continua forte, tá? Continua forte, continua favorecendo o fluxo, beleza? Mas aqui nesse momento aqui, ó, tá vendo? Tá retraindo ali. Ó, outra coisa, isso aqui, essa pequena média é projeção, beleza? Isso aqui é projeção do indicador, ele projeta, tá? É um indicador também, tá? Que confluencia, você está vendo a projeção de alta, entendeu? Agora começou a surgir a divergência. Divergência surgiu, você fica ligado, fica esperto, tá? Isso aqui é uma outra situação também. Você tem aqui a primeira informação de que o delta parou de seguir o preço, tá? Vamos lá, vou clicar aqui em cima dele para você ver. Ó, olha lá, divergência de venda, topo, delta fraco no topo, beleza? Mas isso aqui não significa que você vai entrar quando surgir isso aqui, tá? A informação aqui, ó, a compra começa a agredir novamente, exatamente nessa máxima aqui onde teve a divergência. Aí você vai pegar e olha para o painel, tá? O delta apareceu aqui, o delta fraco no topo, mas o painel tá mostrando continuidade de movimento. Surgiu de novo, isso aqui é um sinal de alerta, não é legal, tá? Então aqui, ó, surgiu essas divergências, tá? O que eu espero? Eu espero se surgiu a divergência, é o primeiro sinal de que possível reversão à vista. Então é um sinal de reversão posterior. Então eu tenho aqui uma vela de venda já invadindo a região, eu vou olhar para o painel para ver se vai confluenciar, tá? Aqui por enquanto a compra continua dominando, tá? Acima do nível 0, ela tem que romper o nível 0, de preferência romper aqui, agora que está rompendo aqui o nível de impulso. Vamos lá, nível de impulso aqui já rompeu. Você vai olhar para o painel e vai ver, cabe uma venda aí, entendeu? Se faz essa pergunta, você já tem aqui as informações iniciais, cabe uma venda? Desacelerou aqui o delta, né? Aí fica complicado, diminuiu muito a velocidade do delta, entendeu? Você tem que ter essa informação aqui, ó, a partir de 1,60. Se não fosse isso, né, daria para entrar, porque aqui em cima tá bacana, aqui tá bacana, aqui tá bacana, só que aqui o delta ele perdeu intensidade. Então isso aqui é muito importante. Se perdeu, não arrisca, cara, não arrisca, entendeu? Isso aqui é muito importante, tá? Junto com delta negativo o positivo, beleza? Então é isso aí, cara. O indicador ele é simples, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Aqui, ó, projeção, mas o delta ele projeta uma baixa, projetando uma baixa, mas aí você tem que entrar quando toda a informação estiver alinhada, todas elas estiver alinhadas, entendeu? Ele projetou uma baixa, a vela terminou negativa, tá? Continua projetando baixa, só que aqui no painel você já tem aqui uma certa fraqueza do movimento de baixa, então não é legal, tá? Se essa vela aqui entra aqui para dentro aqui, ó, de impulso ou pressão, e você olha para o painel, você tem aquelas informações iniciais que eu já falei, aí, meu irmão, pode entrar. Aqui já é domínio vendedor, quem manda aqui agora são os vendedores, eles estão trabalhando abaixo do nível 0. Meu irmão, controle de mercado aqui está na mão dos vendedores, por isso que o indicador é Delta Fusion, controle de mercado. Show de bola, rapaziada? Eu acho que eu já passei, né, as informações iniciais para vocês. O restante aqui, ó, tá? Ó, vamos falar aqui, ó, desse
esses parâmetros aqui, não dá para aumentar mais não. Ó, isso aqui, ó, informação do delta, são 3, né? Essa aqui é uma média de 3, né? Deixa o movimento do delta suave. Tá? Esse aqui é o período de 5, né? De 5 velas. Aqui nós temos aqui a probabilidade, né? Esse aqui é ele vai calcular das 100 velas, né? E te passar o padrão probabilístico, entendeu? Isso aqui, ó, níveis de sinal. Aqui você tem a zona 0. Você tem a zona 0, que eu já falei. Primeiro sinal o primeiro nível após a zona 0, primeiro nível é de impulsão. Aqui não tem o de pressão, porque não cabe, é lá, né? Mas aqui você tem aqui o de impulsão e tem o de exaustão, tá? Aqui, ó, nível de rompimento é 1.5, 2, né, padrão alterado, 1.0, a seta é o tamanho dela, né? Então você vai mexer nisso aqui, você vai, ó, aqui, ó, false, suporte e resistência, tá? Aqui, ó, confluência eu deixei 55, né, probabilidade mínima, tá, para plotar a seta. Então quando bater acima de 55% ele vai plotar a seta. Ó, suporte e resistência, ele tem um suporte e resistência que é dinâmico. Eu coloquei false para não confundir com aquelas marcações que já tem no indicador, tá? Mas caso você queira trabalhar com suporte e resistência, quer colocar uma outra cor, tá aqui, é só ativar aqui, colocar true, beleza? Aqui, ó, dot de exaustão, tá? O dot de exaustão, o tamanho dele é 4, tá? Só que ele só vai aparecer, ele não está aparecendo no gráfico porque eu aumentei demais, tá? Então, se eu colocasse ali no nível de exaustão mesmo do próprio gráfico lá, ele ia plotar lá um dot de exaustão do tamanho 4, tá? E ele está ativado, ó, ele está ativo. Deixa eu ver aqui, cadê? Não, ele não está aparecendo aqui, entendeu? Então aqui, ó, olha só, surgiu aqui uma absorção compradora, compra absorvendo na força, tá? A venda agrediu, a compra absorveu, está absorvendo, tá? Então uma entrada depois disso daqui, só se entrar aqui para dentro da zona de impulso e pressão. Uma entrada de venda depois disso, só se entrar aqui para dentro da zona de impulso e pressão com o aval do painel. Show de bola? É assim que se opera. Show? Surgiu, né, que você vai entrar, tá? Você vai ver o comportamento do player. Ai, cara, o que aconteceu aqui? Ixi. Travou aqui, pessoal. Travou aqui. Caramba. Não travou não, pessoal. Eu tinha minimizado sem querer uma outra janela que abriu da configuração. É por isso que não estava fechando, não estava entendendo o que estava rolando, o que estava acontecendo. Então é isso aí, galera. Olha só. Ó. Aqui nós temos uma divergência, né? Delta perdeu força. Mais uma divergência. Cadê? Mais uma divergência, outra divergência, que são informações que
que o próprio gráfico vai mostrando para você, ó, reversão à vista, hein? Cuidado, reversão à vista, tá? Não significa que você vai ver a divergência e vai entrar. Eu já falei, uma entrada, para validar uma entrada, só depois que você romper os níveis de manipulação, tá? Rompeu aqui, ó, nível 0, rompeu para cima, olhou pro painel, validou, você entra. Rompeu aqui do nível 0 para baixo, depois dessa zona aqui, ó, tá mostrando que os vendedores estão absorvendo a compra, não é isso? Então, para mim entrar, eu tenho que ver o preço sair da zona 0, romper a zona de impulso, de preferência romper ou travar aqui na zona de pressão, tá? Feito isso, pronto, eu tenho, não tenho ainda, tenho que olhar para o gráfico, pro painel, validou a minha entrada, vou entrar. Show de bola? É simples assim. Então, pessoal, é isso aí, tá? Espero ter passado aí o máximo de informação acerca do indicador. Quem quiser adquirir o indicador, só falar comigo, tá? Eu vou criar um grupo e lá no grupo vou passar tudo que tem que ser passado no indicador. Aqui eu coloquei no time de 1 minuto, mas o bom é operar o indicador a partir de 15 minutos. Tá? 15 minutos você tem uma entrada muito limpa, você tem informação muito limpa. Até 5 minutos, tá? Já é bacana. 1 minuto é cheio de ruído, mas você vê que mesmo assim, mesmo em 1 minuto, você sabendo fazer o negócio direito, né, as confluências, você vê que, pô, né, dá para operar com gerenciamentozinho em mãos, né, debaixo do braço, dá para operar, cara. Só que você é um camarada conservador, você quer algo assim mais limpo, né, mais exato. Então você pega aí a partir de M15. M15 é batata, mas o problema, pessoalmente, eu não tenho paciência. Até M5 para mim já fica de boa. Passou disso, aí já mexe muito no meu psicológico, eu não aguento ficar esperando. Tá? Por isso que eu gosto de M1 para fazer análise, para poder estudar, eu gosto, mesmo cheio de ruído, mas eu gosto, é diferente. Então não é para operar, tá? Operar em M5 já fica show de bola. Até para M1 também já dá para operar, mas para estudo, para poder validar, estudar, meu irmão, indicadores, estratégias, para mim M1 já é bacana. Se eu conseguir extrair o melhor da ferramenta em M1, eu vou ter uma ferramentaça em M5, M15, tá entendendo? É isso que eu penso. Valeu, rapaziada, espero ter esclarecido aí a todos aí acerca do indicador, tá? Tá aqui, o indicador ele foi feito 100%, né, por mim, não é cópia de nada, é meu indicador, tá? A gente sabe que tem os aproveitadores, né? Eu não estou esquentando a cabeça para isso, porque os aproveitadores são os fracassados, são as pessoas que querem burlar, quer descompilar, entendeu? Para tirar proveito. Não estou esquentando a cabeça para isso, tá? Porque aqui é apenas um passo, tá? Eu tenho outras coisas, né? Tem coisas maiores para esse indicador aqui. Beleza? Show de bola? Valeu? Um abraço. Outra coisa, eu estou criando um grupo, né? E nesse grupo, de quem adquirir o indicador, eu vou colocar lá uma meta de quantidade de pessoas que eu vou passar esse indicador, que eu vou vender esse indicador. Chegando a um certo número de pessoas, eu vou distribuir o código-fonte desse indicador para quem já adquiriu sem custo algum. Beleza? Você não está comprando só o indicador, você está garantindo a aquisição de um código-fonte no futuro. Aí você faz o que você quiser, você modifica, você faz o que você quiser, beleza? Porque tem muita coisa boa nesse indicador aqui, cara. Você tem 5 motores aqui, tá? 5 motores, cada um, né, com uma análise, com informação diferente, mas quando conflui a partir de 3 motores confluenciando, batendo com a sua intenção, meu irmão, é top. Claro, você tem que ter o delta, a velocidade delta, você tem que ter o padrões probabilísticos, entendeu? Batendo com o score, aí fica show de bola. Valeu, galera. Show de bola? Tamo junto. Delta Fusion Pro, o rei dos três.